que a audiência pode continuar normalmente. Se tiver alguma votação, vamos lá, vota e voltamos aqui. Deputada Joyce, por 3 minutos, começa a contar o tempo então agora. Peraí, presidente, vamos lá. chegar no microfone, porque isso aqui também tá miado. Vamos lá. Agora vai? Recompõe o tempo lá, por favor. Agora foi. Agora, vamos lá. Boa tarde, presidente. Boa tarde, ministra Damares. Uma grande mulher, guerreira, que está fazendo o papel, como bem diz o nosso presidente, de 10, 20 mulheres. E sabe, ministra, quando eu olho a composição da mesa, a sensação que me dá é que são 5 contra 1. Eu vejo aqui cobrança em cima dessa mulher que tem tão bem representado as mulheres desse Brasil, olhando para a senhora e dizendo: a senhora deve desculpas. Ministra, nós devemos aplausos à senhora, ministra. Nós devemos aplausos à senhora. Sou eu que estou me manifestando. Os outros, se quiserem ou não, presidente, não, deputada, por favor, olha só, eu peço compreensão, eu sei, mas quando a senhora puxa palmas, a senhora vai incitar... Eu estou batendo palmas, eu estou no meu direito, a senhora deve desculpas. Ministra, nós devemos aplausos à senhora, ministra. Nós devemos aplausos à senhora. Sou eu que estou me manifestando. Os outros, se quiserem ou não, presidente, não, deputada, por favor, olha só, eu peço compreensão, eu sei, mas quando a senhora puxa palmas, a senhora vai incitar... Eu estou batendo palmas, eu estou no meu direito à liberdade, presidente. Eu estou no meu direito à liberdade de expressão. Deputada, então não faça isso mais, porque está paralisado o tempo. Está paralisado o tempo da Vossa Excelência. Não, mas paralisou depois de 10 segundos. Não, está paralisado. Paralisou depois de 10 segundos. Deputada Joyce. Depois o senhor recompõe no final. Vamos lá, por favor. Vamos seguir. E aí, eu fico pensando, qual é o objetivo dessa reunião, senhora ministra? Não é para a gente discutir a questão dos conselhos? Aí vem um falando da FUNAI, aí vem outro falando de feminicídio, aí vem outro falando de não sei o quê, não sei das quantas. Não é para discutir conselho? Não é para discutir a questão estrutural? Não é para discutir a questão de fome? E que fome que nós temos nesse Brasil? A fome demais, sim, a pobreza demais, a pobreza em todos os lugares. E uma pobreza que foi herdada dos últimos 13 anos e tantos de governo, ministra. E é uma realidade que a senhora tem enfrentado como uma leoa. E eu quero dizer que a senhora não merece ouvir aqui qualquer parlamentar dizendo: a senhora deve desculpas. Não. Nós devemos elogiá-la, nós devemos apoiá-la. Porque eu estou vendo o quanto a senhora é guerreira, ministra Damares. O quanto a senhora tem representado. Eu me sinto representada por essa mulher. E quantos são? Por favor. Quantos são as mulheres? Por favor. As crianças, os índios, as pessoas em situação de vulnerabilidade, que são representados por essa mulher que está aqui. E que vem com toda a disposição para ouvir desaforo de gente que está distorcendo qual é a discussão. Falam da medida, a MP 870. Eu sou a líder do governo do Congresso, eu trato de MPs. Aliás, instalamos hoje a comissão. Nós queremos reduzir o inchaço da máquina. Nós queremos que o dinheiro chegue de fato para o povo. E que não fique por aí alimentando um monte de tetas para um monte de gente com dinheiro público. É isso que nós queremos. Nós queremos responsabilidade. Porque a gente só vai, de fato, combater a pobreza, a miséria, inclusive a miséria intelectual, fazendo com que o dinheiro chegue aonde tem que chegar. Esse é um governo, o governo de um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, que tem responsabilidade com a coisa pública, responsabilidade com o dinheiro público, com cada centavo. Com cada centavo, não estou falando aqui de milhão, de bilhão, não, eu estou falando de cada centavinho. Ele vai chegar aonde precisa. Se nós queremos combater a fome, nós queremos. Nós temos que trabalhar para gerar riqueza. E para alimentar o maior programa social de todos os tempos, que chama-se emprego. E emprego é para todo mundo. Empreendedorismo é para todo mundo, presidente, incluindo índio. E é isso que nós queremos. Ministra, tenho um orgulho danado da senhora, ministra. Muito obrigada. Bom. Tá bom, gente. Então vamos dar sequência à nossa audiência, para que a gente ouça, para que nós, por favor, para que possamos ouvir as manifestações dos parlamentares inscritos. Pela liderança do governo, deputada Major Fabiana, falando em nome do governo, por 8 minutos.
Presidente, boa tarde. Ministra, boa tarde. Boa tarde a todos os integrantes da mesa. Sou Major Fabiana, militar desde os 17 anos, policial militar no Rio de Janeiro. E, ministra, venho aqui primeiramente parabenizar o organograma que a senhora mostrou. Dizer que, segundo o Datafolha, a deputada Fernanda fala pelas mulheres. Mas não é isso, ela não fala. Não fala pela comissão das mulheres também não. Entendemos perfeitamente que na última reunião a senhora deixou de participar da comissão porque a senhora ia na instalação de outro evento, tão importante quanto, e que a senhora estaria aqui nessa semana. Então, dizer que é um grande orgulho. Sou de uma corporação, ministra, em que as mulheres chegam ao comando geral da PM também, em que o que norteia a nossa participação é a nossa competência, é a nossa liderança, é a nossa história de vida. Sou mulher, sou mãe, venho de um estado, venho de uma corporação em que as mulheres são modernas à moda antiga. Queremos, sim, ocupar cada vez mais postos eminentemente ocupados por homens, posições importantes, mas a gente também não quer abrir mão de usar rosa, a gente também não quer abrir mão de casar, de ter filhos, de cuidar dos nossos filhos e de quebrar essa barreira que muitas vezes as mulheres são vistas de ter que trabalhar fora como se não fossem mães e ter que ser mães como se não trabalhasse fora. Por isso vejo e me identifico muito com a senhora, principalmente nas redes sociais, que é onde eu posso acompanhar Vossa Excelência de forma mais perto. E dizer que a senhora, sim, é um exemplo para mim, é um exemplo para as mulheres policiais militares do Rio de Janeiro, e trago aqui uma mensagem das policiais militares do Rio de Janeiro, pois no Dia da Mulher Policial Militar, a senhora foi a única que fez uma postagem em suas redes sociais, parabenizando as policiais militares do Rio de Janeiro pelo seu dia, dizer que isso é uma honra. Então, eu gostaria de dizer que nós, policiais militares, ministra, presidente, demais parlamentares, não abrimos mão de falar de direitos humanos. Não abrimos mão. Por quê? Porque somos promotores, defensores e signatários dos direitos humanos. Nós também estamos nessa briga, nessa luta, nesse combate para erradicar todas as formas de desigualdade. Porque, ministra, todo policial militar tem tatuado em seu braço uma tatuagem invisível que diz: nada do que é humano nos é indiferente. Então, eu tenho ainda mais orgulho de ter, sim, colocado a camisa de Jair Bolsonaro, presidente, quando vejo uma pessoa como a senhora ocupando um cargo desse. A senhora me representa. Então, eu gostaria de dizer, ministra, que essa discussão de direitos humanos, essa discussão de desigualdade, essa discussão de legalidade, de arbitrariedades, deveria ser levada a um nível muito maior. E não canais isolados, que a gente possa debater isso sempre com pluralidade. Então, dentro dessa minha ideia, eu gostaria de fazer uma pergunta à senhora, e eu escrevi aqui para ser bem... Aqui. A taxa de mortos na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ministra, por causas não naturais, entre 1994 e 2017, foi de 3,77%. Na Segunda Guerra Mundial, foi de 2,52%. E em todos os confrontos dos Estados Unidos no século XX, foi mais seguro estar lá do que trabalhando na Polícia Militar. Ministra, o que a senhora pode fazer para nos ajudar nisso? E no polo dessa prática gravosa e hedionda, que é a tortura, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas ao senhor Luiz Gustavo. Primeiro, eu gostaria de que o senhor houvesse a possibilidade de dissertar um pouquinho mais como funciona. O senhor mora em Brasília, o senhor acompanha aqui, o senhor costuma ir aos estados, como é que é seu trabalho? E assim, ministramente, se a senhora... Não, se bem que a gente pode fazer uma pesquisa também, porque eu parabenizei inicialmente o organograma da senhora, porque a moral é única, o discurso é único. Né? O que a gente prega, a gente pratica. A gente entendeu que se fechar a torneira do desperdício do dinheiro público, vai sobrar dinheiro para se investir no que realmente tem que ser investido. Então, eu vejo com bons olhos essa reestruturação. Se amanhã ou depois a senhora for convencida de que uma coisa ou outra
precisa voltar. Eu tenho certeza que a senhora, do jeito que a senhora é, nosso presidente é humano do jeito que é, certamente vai analisar sempre com os olhos do coração, que é o que ele costuma fazer sempre. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor Luiz Gustavo é o seguinte. Primeiro, considerar que a conta que não fecha é muito maior do que a que o senhor falou, senhor Luiz Gustavo. A conta que não fecha precisa também ser levada em consideração os bandidos que oferecem vantagem financeira à cabeça de policiais militares. Outra conta que também não fecha são mais de 63 mil homicídios por ano e mais de 60 mil estupros. Então, o que eu gostaria de perguntar ao senhor é se o senhor tem mapeado o número de policiais militares no Brasil que são vítimas de tortura, são carbonizados e por aí vai, simplesmente porque são reconhecidos como policiais militares. E uma pergunta mais técnica é que eu entendo perfeitamente que o crime de tortura é extremamente cruel, gravoso, hediondo. Nasci, me criei, tenho mais tempo dentro da polícia do que fora dela, então me criei repudiando a tortura. Então, sabendo que diversos policiais são julgados pelo Tribunal do Tráfico, torturados e carbonizados, gostaria de saber quais são as metas de seu trabalho para investigações e políticas públicas para esse crime, quando a vítima é um agente de segurança pública. Senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade de participar. Presidente, obrigada.